Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora recebendo o deputado federal por São Paulo, pelo Podemos de São Paulo, Roberto de Lucena. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia, amigos. Bom, deputado, eu vou falar da Câmara daqui a pouco, muito da Câmara, mas eu quero começar com uma pergunta que todo mundo está querendo saber. Sérgio Moro, candidato a presidente da República pelo Podemos, qual o percentual de chance disso acontecer? Ô Zezé, a conversa está muito adiantada. Muito adiantada. Você sabe da relação, da proximidade e do respeito mútuo que existe entre o Sérgio Moro e o senador Álvaro Dias. Eles têm conversado bastante, o Sérgio Moro já conversou com a direção nacional do Podemos. Agora, muito provavelmente até o final deste mês exista uma definição. Nas pesquisas de intenção de voto, Sérgio Moro ele se destaca como uma alternativa que a sociedade enxerga como uma terceira via. E me parece que, dentre os partidos políticos, aquele que ele mais se identifica, pelo menos é o entendimento que eu tenho, me parece que é o Podemos. Agora, deputado, hoje nós vimos em vários veículos de informação que o candidato, o adversário dos sonhos, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, seria o Sérgio Moro. No caso do Bolsonaro, ele diz que o Sérgio Moro vai ver o tamanho que efetivamente ele tem, ou seja, que ele seria muito menor do que ele imagina que ele seja politicamente falando. E o Lula, porque o Lula acha que no debate ele pode se sair melhor do que o Moro. O senhor acha que o Moro, sendo essa terceira via, ele consegue trazer para eles os votos, nem Bolsonaro e nem Lula? Como que o senhor vê a densidade de voto que o Sérgio Moro teria? Rose, é uma pergunta complexa que não dá para responder no sim e não. Mas eu fiquei surpreso recentemente quando eu vi a TV Bolsonaro em Brasília, na rodoviária, entrevistando aleatoriamente os transeuntes. Então a pergunta era assim: 2022, Lula ou Bolsonaro? O número de pessoas que respondeu nenhum dos dois foi maior do que o número de pessoas que respondeu Lula e o número de pessoas que respondeu Bolsonaro. O espaço, a demanda da sociedade por uma terceira via existe, ela é concreta. Sérgio Moro é hoje ele é um nome nacional. Ele ainda hoje é para uma parcela da população, um herói, a figura de um herói. É interessante que quando você analisa as pesquisas Qualities, 12% das pessoas que disseram, que responderam à pesquisa, que vão votar em Lula, na verdade estão votando contra Bolsonaro, porque não querem que ele se reeleja. Mais ou menos 12% também de pessoas que disseram que votam no Bolsonaro, votam porque não querem que o Lula volte. Então você tem aí 20%, somando esses 12% de cada um, que poderiam fazer a diferença em uma candidatura que tem uma cara nova, que represente essa inconformidade que você vê presente na sociedade. E eu imagino que a figura do Sérgio Moro, o rosto do Sérgio Moro, ele pode, sem dúvida, ser uma dessas alternativas. Outros nomes estão sendo colocados, definiu-se agora, recentemente, semana passada, qual vai ser a regra do jogo. Então agora, efetivamente, o jogo começa a ser jogado. Eu acho que o Sérgio Moro é um nome que pode perfeitamente encontrar essa empatia e a identificação com esse número de pessoas insatisfeitas e que gostaria de votar
pela não eleição do Lula e pela não eleição do Bolsonaro também. Nossa, essa é um tabuleiro que a gente fica olhando nele a toda hora, né, deputado? A grande pergunta que está no ar hoje. Bom, mas é o seguinte, vamos agora para a Câmara Federal. Vou começar por ontem, porque é um assunto que está mais quente, né? E ontem a gente ouviu em vários momentos, pelo menos eu e a Rose com certeza, a história, tá entrando na pauta da Câmara para ser votado hoje um projeto que ele vai enterrar o Ministério Público como o Ministério Público é hoje. E isso daí vem desde o início da semana, a gente ouvindo essa história e o coração, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Ministério Público? Explica para o nosso ouvinte e também telespectador, que projeto é esse, deputado? E como que o senhor se posiciona acerca dele? Ô Zezé, você está falando da PEC 5, PEC 05. Essa PEC, ela reorganiza, ela reestrutura o Conselho Nacional do Ministério. Agora, é interessante que nós estamos vendo, desde o desmonte da Operação Lava Jato, uma sequência de iniciativas que fragilizam ou que têm o objetivo de fragilizar o combate à corrupção no país. Você vê a desidratação da estrutura legal. Por exemplo, você recentemente viu o que fizeram com a Lei de Improbidade Administrativa, certo? Que é o eixo da legislação anticorrupção. Mas aí você começa a conjugar essas variáveis. Primeiro, o desmonte da Operação Lava Jato. Segundo, a desidratação dessa legislação, que é uma das mais importantes no combate à corrupção no país. Agora, a proposta pela PEC 5 de nós fazermos uma reestruturação no Conselho Nacional do Ministério Público, mas de forma que você desidrata o Ministério Público, você enfraquece o Ministério Público, que é uma das trincheiras de combate da sociedade contra a corrupção. Então, a grande questão é que nós estamos vivendo um esforço sistemático, uma movimentação sistemática de setores diversos, no sentido de desmontar os instrumentos de combate à corrupção e de enfraquecer a legislação anticorrupção. Quando você perguntou o meu posicionamento, eu voto contra, mas além de votar contra, eu também estou liderando um movimento na Câmara dos Deputados, enquanto presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, para que nós possamos derrotar essa PEC. Quais são as chances, deputado, de derrotar? Porque ela chegou e está todo mundo dizendo que é uma missão aí do Arthur Lira, né? E ontem só não foi para votação porque percebeu que não teria votos suficientes e aí você votou em banho-maria, mas ela vai voltar com força. Quais são as chances de que efetivamente isso não passe na Câmara? Por quê? Porque esse combate à corrupção que a gente estava vendo que ela foi fortalecida com a Lava Jato, nós temos dentro da Câmara muitos políticos que foram alvos da própria Lava Jato. E o desmonte de toda a lei anticorrupção, do enfraquecimento do Ministério Público, a gente vai falar dessa lei de improbidade, saiu da Câmara, né? Então, o desejo e a feitura de você reduzir a investigação contra a corrupção está dentro da própria Câmara e dentro do próprio, ali, entre os políticos. Quais são as chances, de fato, dessa legislação não passar, essa PEC do Gilmar, como a gente está chamando? Então, quando você analisa o placar de ontem, você vê que a diferença de votos foram menos de 20 votos de diferença. Ou seja, nós não temos hoje
eles não têm hoje placar para aprovarem uma PEC que precisa ser aprovada com fórum qualificado. Sim. Eu tenho muita esperança de que nós possamos, de que nós vamos conseguir segurar essa PEC. Agora, é muito importante, mas muito importante, a mobilização da sociedade, assim como aconteceu no passado com a PEC, eu acho que era 36, se eu não me engano, 38, que também era uma PEC que desmontava o Ministério Público e colocava a espada na cabeça dos promotores. Sim, né? sim, punia aqueles promotores que não virassem processos às investigações. Exatamente. Então, a nossa chance de segurarmos com esse placar bastante apertado é o envolvimento da sociedade, a pressão da sociedade. É bom nós nos lembrarmos que nós já estamos numa pré-eleitoral, definidas as regras, a partir de agora já se começa o calendário eleitoral. Então é um momento adequado para que a sociedade se manifeste e pressione os seus representantes, os seus deputados. É a chance que nós temos. Eu tenho, assim, eu acho que a pressão da sociedade, ela funciona também, acho que não tanto quanto a gente gostaria, mas ela serve para alguma coisa. Mas a minha pergunta, deputado, realmente a margem foi uma margem bastante pequena, mas o que a gente tem que saber é o quanto desses deputados que são contrários à PEC estão nessa realmente por convicção. Porque esses por convicção, vai ser difícil, por exemplo, os grupos favoráveis à PEC conseguirem virá-los, né? Fazê-los mudar de ideia. E é isso que eu não tenho, porque você tem hoje um presidente da Câmara que tem emenda pra caramba para dar para deputado, e se antes era o presidente da República que exercia esse papel de ficar negociando votos por emendas, hoje é o presidente da Câmara, hoje é o presidente do Senado que detém tudo isso. Então, eu temo que realmente passe, porque quando bota emenda, dinheiro na mesa, os caras não... Eles se deixam levar. Eu quero arriscar dizer a você que esta não é a variável mais importante na relação com a Câmara. Não é a variável mais importante. As emendas? Especialmente em véspera de ano eleitoral. Tá. Especialmente quando o processo eleitoral já começou. Ok. Eu acredito que nós temos todas as condições de segurarmos essa PEC. Eu entendo que a pressão da sociedade cooperando, colaborando conosco, e aí podemos, o Novo e outras agremiações partidárias estão envolvidas, estão comprometidas conosco em relação à rejeição a essa PEC e o próprio combate à corrupção em si. Então isso que eu queria perguntar. Sim. A gente, eu estava vendo os partidos que estão contrários à PEC, e assim, tem PSB, tem o Novo, tem o Podemos, né? E pela primeira vez ali eu não vejo uma frente unida dos partidos mais à esquerda, aí PSB, PDT e PT. O PT está inteiro, aliás, o relator é o Paulo Teixeira, petista, né? Ele que relatou isso daí, está nos termos que o PT gostaria que fosse aprovado para limar aí a ação do Ministério Público. Mas o que eu queria ver com o senhor em relação aos outros partidos, tipo PDT, como é que esses partidos estão? Eu não vi uma manifestação oficial do partido. Tá. Né, do partido. Os partidos que assumiram e colocaram uma posição oficial enquanto partido e também enquanto bancada, inicialmente foram Podemos e o Novo. Mas certamente até a semana que vem, e eu acredito que outros partidos deverão também manifestar suas posições.
Deputada, em relação à lei de improbidade administrativa, o senhor votou contra, né, a lei. Bom, uma lei também que foi terrível para a gente também, né? Por que o senhor votou contra? Como que o senhor avalia os próximos passos nessa questão da legislação? Então, você sabe que eu sou autor da lei. Sim, sim. Eu, em 2018, estava presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Então, me foi encaminhado, por parte dos gestores de todo o país, uma série de reflexões sobre a lei de improbidade administrativa. Eu levei ao então presidente Rodrigo Maia essas demandas e ele prontamente determinou que nós tivéssemos um grupo de trabalho formado por juristas, por especialistas no assunto, coordenados pelo ministro Campbell do STJ, e esse grupo de trabalho, depois de 8 meses, entregou uma minuta, uma proposta para que a Câmara pudesse começar a escrever um projeto de lei que pudesse atualizar a lei de improbidade administrativa com o objetivo, inicialmente, de separar o joio do trigo, de tratar o crime, o dolo, de maneira diferente do erro, porque o gestor, muitas vezes, era colocado na vala comum de um criminoso por ter cometido, às vezes, um erro, ou segundo, terceiro escalão, terem cometido um erro. Eu passei pelo Executivo, eu estive secretário de Estado no governo Geraldo Alckmin, secretário de Estado de Turismo, sendo ordenador de despesas. Felizmente, passei por essa experiência sem colecionar processos, mas é muito difícil hoje o gestor passar pela experiência do Executivo e não sair, muitas vezes, com processo. E isso começa a afastar cidadãos de bem da política, da condição de colocar os seus talentos, a sua capacidade à disposição da sociedade. Por quê? Pelo medo, muitas vezes, a insegurança da própria família, de que ele seja jogado na vala comum, às vezes por um erro que nem é dele, com aqueles criminosos, aqueles que cometem um crime de subtração, de desvio de recursos do erário, enfim. Então, o projeto de lei inicialmente tinha como objetivo atualizar a lei de improbidade administrativa, uma lei de 30 anos. Começou a tramitar, foi criado um grupo de trabalho designado como relator o deputado Zaratini, que é de São Paulo também, é um parlamentar brilhante, um bom companheiro, qualificado, preparado, mas quando ele foi designado eu fiquei preocupado, porque no entorno do deputado Zaratini nós temos diversos parlamentares, políticos e outras forças políticas com as mais diversas preocupações em relação à lei de improbidade. E isso orientou o debate nesse período na Câmara dos Deputados. E, finalmente, foi apresentado um relatório, um substitutivo, totalmente cavalo deformado, deformando, desidratando a nossa proposta, desfigurando completamente o nosso projeto. Em vez de atualizar a lei de improbidade, ele passou a flexibilizar a lei de improbidade administrativa. Por isso eu fui à tribuna pedir que ele não fosse apreciado, que voltasse para a comissão para ser discutido na comissão. Eu não fui bem sucedido na minha defesa, o projeto foi votado, foi aprovado, mas eu votei contra. Na história do parlamento brasileiro, e aí eu termino, na história do parlamento brasileiro, 2 deputados apenas votaram contra os seus próprios projetos. O segundo fui eu, que votei contra o meu próprio projeto, contra o relatório, e o substitutivo do deputado Zaratini, por entender que isso fragiliza a lei de combate à corrupção. Deputado, o senhor sabe que a impressão que nós estamos tendo é de que essas leis que a Câmara tem aprovado, da improbidade administrativa, até a legislação eleitoral,
é tudo para poder ajudar quem quer roubar, quem quer... Para mim é vingança, a sensação que eu tenho é de vingança, sabe? Sim, também, contra o Ministério Público que investigou, porque essa questão da improbidade, realmente existe uma dificuldade dos próprios gestores de trazerem técnicos e pessoas sérias para o poder público, porque foi isso que o senhor falou. É difícil uma pessoa sair de um cargo executivo sem ter um processo. E nem sempre é por dolo. Às vezes é por uma questão mínima e a pessoa tem uma dor de cabeça imensa. Então, realmente, a lei precisava... Isso, responde por anos. E a lei precisava ser atualizada. Mas aí o que fizeram com a lei é uma vergonha. E a sensação que eu tenho é de que o Brasil retrocedeu anos em relação ao combate à corrupção. Tudo que avançou com a Lava Jato, ela retrocedeu. E essa sensação que o senhor tem na Câmara de que há mesmo uma união para poder desfazer tudo que nós conseguimos nos últimos anos? Olha, não é o que eu percebo da maioria dos deputados federais. Até porque, o que aconteceu com a lei da improbidade? Ele foi colocado no sistema, o substitutivo, colocado no sistema. Em seguida, segundos depois, não deu 1 minuto, menos de 1 minuto, foi colocado um requerimento de urgência. Esse requerimento de urgência foi votado em 8 minutos, foi recorde. Então, quando eu saí do gabinete, quando eu cheguei no plenário, já tinha acabado a votação. Meu Deus. Os deputados não tiveram conhecimento totalmente do teor, não se empoderaram do teor do substitutivo. E esse substitutivo não foi feito audiência pública, não foi discutido na comissão, foram feitas diversas audiências públicas para discutir o projeto de lei. Esse substitutivo não. Então, qual era a minha esperança? Eu, inclusive, fiz uma carta para todos os senadores, fui pessoalmente ao Senado, à Comissão de Constituição e Justiça. Lá, a bancada do Podemos fez um trabalho magnífico, liderada pelo senador Álvaro Dias, com apoio dos demais senadores do Podemos, no sentido de conseguirmos uma audiência pública, possibilitando que o Ministério Público e outras organizações de controle social pudessem ir lá se manifestar. Nós conseguimos reduzir os danos no Senado. Então, voltou para a Câmara com menos danos, mas não voltou perfeito. Então, nós vamos ter que passar alguns anos corrigindo essa atualização através de outras iniciativas, mas nós não vamos parar. Há um grupo de deputados unidos, integrados, trabalhando para que nós possamos levantar os muros e manter os muros de proteção, não apenas da legislação anticorrupção, mas dos instrumentos de transparência, os instrumentos de fiscalização, de controle e de combate à corrupção. Bom, deputado, eu tenho ouvido cada vez mais frequentemente, eu falei isso aqui ontem, aí a Rose falou que já ouviu também, e venho falando aqui que eu tenho ouvido, principalmente na esquerda, assim, o pessoal dizendo que esse negócio de corrupção no Brasil não é uma coisa tão importante, porque é uma coisa meio que inerente do brasileiro, a corrupção. O senhor ouve isso aí na Câmara? Zezé, ninguém tem coragem de me falar isso. O senhor acha que o ano que vem, por exemplo, eu tenho a impressão, porque nas últimas eleições o combate à corrupção e a defesa à corrupção tinha ali um protagonismo nas eleições. Para o ano que vem, eu acho que a corrupção, o combate à corrupção, ela perde um pouco, e os temas que serão muito mais colocados na campanha, na disputa eleitoral pela presidência da República, vai ser a economia, por conta de tudo que o brasileiro está passando. O senhor concorda ou o senhor discorda? Como que o senhor vê essa questão da corrupção e a economia? Quem que vai estar ali balizando o debate? Rose, interessante isso. Eu acredito, primeiro, que a economia no próximo ano estará muito melhor do que esse ano. Esse ano nós vamos terminar o ano crescendo 5%. Como nós tivemos o ano passado uma recessão de 4%,
Ou seja, menos 4, né? Agora nós vamos ter 5, nós temos, na verdade, a percepção de um crescimento de 1%, que, comparado aos anos anteriores, ao pouco que nós estávamos crescendo, é um crescimento pífio, não dá para perceber ainda. Mas para o próximo ano, nós devemos crescer pelo menos mais 4, 5%, isso já vai dar para perceber, nós vamos ter um ambiente econômico melhor, eu acredito que nós vamos avançar na recuperação dos postos de trabalho, acredito que nós vamos ter uma reação na economia, agora no setor de serviços, que é o último setor a se recuperar, e ele começa agora com o Natal e a virada do ano, ele começa com o turismo, ele começa a se recuperar. A economia será um dos temas mais importantes do debate. Agora, a corrupção, a percepção do brasileiro, em relação ao aumento da impunidade, ao esforço em relação à impunidade, será um tema vigoroso. Vai ser, sem dúvida, um dos principais para onde a atenção da sociedade estará voltada, e será um tema que vai estar no centro da agenda do debate eleitoral. Bom, agora, deputado, vou falar um pouco com o senhor sobre um outro projeto polêmico que envolve os governadores, né? É a questão do custo do combustível de uma maneira geral. A gente tem vivido nesses últimos tempos aí uma via crucis com os aumentos regulares, né, do preço dos combustíveis, em função do aumento do preço do barril, mas também em função do aumento do valor do dólar, que aqui no Brasil está uma coisa, a falta de confiança no país está elevando o preço da moeda norte-americana para um lugar que inviabiliza um monte de coisa. E por conta de tudo isso, o que se vê é assim os poderes preocupados em estancar esses aumentos. Uma das saídas que vem sendo estudadas e que já há anos vem sendo proposta pelo presidente Bolsonaro é que haja uma alíquota única de ICMS para os combustíveis, e isso daí parece que foi encampado pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados. Como é que está isso? Qual que é a posição do senhor? E esse projeto de alíquota única vai virar? Zé, eu não sei se esse projeto ele consegue ser aprovado. Eu não sei se essa proposta consegue ser aprovada. Tem chance. Agora, isso vai naturalmente confrontar os interesses de estados que têm bancadas enormes, como São Paulo, por exemplo. São Paulo tem interesse zero em que seja definido que seja aprovado esse tipo de projeto. Agora, se não for aprovado, e eu voto pela aprovação, se não for aprovado, alguma coisa, o mecanismo deve ser desenvolvido, identificado, aprovado, para nós acabarmos com essa guerra fiscal no país, que na verdade tem prejudicado, e com a pandemia, com as dificuldades econômicas que nós vivemos em função da crise sanitária, tem afetado diretamente o pagador de impostos, o consumidor. Nós não temos hoje razão para que o combustível esteja o preço que está. Não existe razão para que o gás de cozinha esteja o preço que está. Não temos razão. Então, nós temos que enfrentar esse tema. É uma discussão fértil, ela contraria os interesses de estados com bancadas importantes, como o de São Paulo, bancadas numerosas, e aí eu não sei como o governo de São Paulo vai dialogar com a sua bancada, com a bancada
do Estado de São Paulo, por exemplo, o Estado de Minas e outras bancadas grandes, fortes, mas alguma coisa precisa ser feita para a gente tornar mais justa esse ambiente, tornar mais justo esse ambiente tributário no Brasil, o ambiente fiscal e tributário no país. Hoje as alíquotas variam aí de quase 20% a 33%, né? É uma variação muito grande, né, deputado? Exatamente. Então, alguma coisa, como eu disse a você, nós precisamos enfrentar. É uma discussão fértil. A princípio, eu voto por qualquer coisa que possa produzir um pouco mais de justiça fiscal, que possa diminuir as distâncias e diminuir essa guerra fiscal que nós temos hoje, bastante intensa no país, porque no fim das contas, quem paga a conta é o consumidor, e a corda sempre estoura do lado de quem paga a conta. Deputado, o senhor esteve na região aqui de Campinas semana passada, o senhor estava entregando emendas, o que o senhor estava fazendo por aqui? Sim, eu estive em Campinas nesta última semana, estive visitando o Sindicato dos Frentistas com meu amigo Chicão, que levou até mim, e nós levamos juntos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, uma demanda importante da categoria. Você sabe que tem 2 emendas colocadas na Câmara dos Deputados, uma pelo deputado Kim Kataguiri, a outra pela deputada Adriana Ventura, que permite a automação dos postos de gasolina. Com isso, nós estamos falando de um momento de crise como este que estamos vivendo, de 14, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, a possibilidade de quase 500 mil trabalhadores frentistas estarem perdendo seus empregos, e outros que trabalham indiretamente, não trabalham não trabalham como frentistas, mas estão na cadeia que funciona, que trabalha como as conveniências, por exemplo, que trabalha em função do posto. Então, estivemos juntos em Brasília, tivemos uma reunião bastante produtiva e entendi que o sindicato e a federação, na liderança do Chicão, tiveram aí uma grande vitória na proteção do emprego desses profissionais. Também estive em Campinas, aproveitando a minha passagem pela cidade, visitando o doutor Agrício Crespo e a sua equipe lá na Unicamp, porque nós destinamos uma emenda de R$1 milhão para a compra de equipamentos para ajudar na construção de uma estrutura desenvolvida lá, que é um hospital de especialidade, cabeça e pescoço, que será o mais moderno da região metropolitana de Campinas e um dos mais modernos do país. Um trabalho magnífico, feito com uma seriedade extraordinária, e isso me motiva muito a continuar ajudando, a continuar cooperando. Eu tenho ajudado com as minhas emendas ao Unicamp, o Hospital da Mulher, o CAISME, a Santa Casa. Nós mandamos, Rose, de emendas individuais para Campinas nos últimos anos, mandamos quase 5 milhões e 200 mil reais de emendas individuais, fora as emendas de bancada que nós assinamos e votamos juntos com a bancada de São Paulo para principalmente a Unicamp, Santa Casa de Campinas e outras estruturas, outras instituições na área da saúde. Então, estivemos entregando emenda. Devo voltar para me encontrar com Juan Queiroz, presidente do Podemos Campinas, com Eunice, com os companheiros de Campinas, para anunciar proximamente outras emendas que nós também estaremos encaminhando para o próximo ano, principalmente nessa área da saúde, para ajudar o nosso prefeito, um grande papel de trabalho, a conjugar, né? Ajudar a cidade nessa que tem sido
um dos grandes desafios de todos os municípios, que é principalmente a saúde nesse momento. Ok. Bom, deputado, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores, falando conosco. Muito obrigada. Tenha um bom feriado prolongado e um bom resto de sexta-feira. Obrigado, Zezé. Olha, um abraço para você, para todos. Foi uma satisfação falar com você. E eu quero aí também aproveitar esse momento e abraçar Campinas, a região metropolitana de Campinas, desejando a todos uma sexta-feira de muitas bênçãos, um final de semana de muita paz, de muita saúde, e lembrar todo mundo que a pandemia não acabou. Então, nós temos em São Paulo 60% da população já vacinada, isso já se reflete no economia. Fala-se agora de tirar as máscaras. Eu não vou tirar, vou continuar usando a minha máscara, quero incentivar as pessoas a continuarem se cuidando, usando máscara, usando as suas máscaras, usando álcool gel, mantendo um distanciamento sempre seguro. Não acabou a pandemia. Vamos todos nos cuidar, porque cada um cuidando de si também está cuidando das pessoas que amam. Bom fim de semana, muito obrigado a vocês e um dia maravilhoso.